Antes de começarmos a oração, eu quero te convidar a parar por um instante. Respira fundo. Fecha os olhos se quiser. Silencia o que puder ao seu redor e dentro de você. Eu sei que talvez o seu coração esteja agitado, cheio de perguntas, de urgências, de dores não ditas. Talvez você esteja cansado de esperar, lutando contra algo que nem consegue explicar direito. Mas agora, nesse momento, vamos fazer algo que parece pequeno, mas carrega um poder imenso: ouvir. Sim, antes de falarmos com Deus, vamos deixar que Ele fale conosco, porque quando a voz dele entra primeiro, o nosso coração encontra direção. Quando a palavra dele chega antes, a ansiedade perde espaço e a fé começa a crescer dentro da gente como uma chama acesa no meio da escuridão. A verdade é que, muitas vezes, a gente vai para a oração carregando tudo: medos, culpas, pressa, desespero, e começa a falar, pedir, clamar. Mas o coração ainda está trancado. E Deus, que é Pai, quer ouvir, mas antes de tudo quer cuidar, quer preparar o nosso interior para que a oração não seja só um desabafo, mas um encontro real com Ele. Então hoje, nesse vídeo, eu te convido a fazer diferente. Antes de despejar tudo o que te aflige, escuta. Escuta a promessa. Escuta a verdade que não muda, mesmo quando tudo parece desmoronar. Deixa Deus ser a primeira voz que você ouve hoje. Porque quando Ele fala primeiro, tudo dentro da gente muda de lugar. A dor não some, mas se torna suportável. A espera não desaparece, mas ganha sentido. A fé, que parecia tão fraca, começa a se fortalecer. Então fica comigo. Não tem pressa. Nós vamos orar, sim. Mas primeiro, vamos deixar que o céu fale ao nosso coração. A Bíblia diz em Romanos 8:28: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é uma daquelas promessas que a gente ouve e até tenta acreditar, mas que parecem difíceis de encaixar quando a vida está desmoronando. Porque a palavra diz: todas as coisas, não só as boas, não só os milagres, não só os sorrisos, as conquistas, os dias ensolarados, mas todas. E o que significa isso exatamente? Significa que Deus é capaz de pegar cada pedaço do que você está vivendo, até aquilo que mais te machuca, o que você não entende, o que você jamais teria escolhido passar, e transformar em algo bom. Não porque o que aconteceu foi bom, mas porque Ele é bom. É nesse versículo que Deus nos chama a confiar não só no que Ele faz, mas em quem Ele é. Porque há dias em que o que vemos é caos, perda, silêncio. E nessas horas, é natural que o nosso coração questione: como isso pode cooperar para o bem? Mas é justamente aí que entra a fé. A fé que não depende do que eu sinto, mas do que Ele prometeu. Esse texto nos lembra que nossa vida tem um autor, alguém que vê o começo, o meio e o fim. E ainda que a página de hoje esteja confusa ou dolorosa, Ele sabe exatamente como ela se encaixa na história maior. Ele não desperdiça capítulos, não joga fora lágrimas, não ignora dores. Talvez agora você esteja vivendo um momento que parece desconectado de tudo. Uma perda recente, uma resposta que não chegou, uma porta que se fechou. E talvez você não consiga ver nada de bom nisso. Mas escuta. Só porque você não vê, não significa que Deus não está agindo. Ele está, silenciosamente, soberanamente, poderosamente, juntando os pedaços e construindo algo que você ainda não consegue imaginar. Então, antes de orar, deixa essa palavra entrar fundo. Todas as coisas, até essa que hoje te faz chorar, estão sendo usadas por Deus, com amor e precisão, para o seu bem. Muitas vezes, somos levados a acreditar que, se estamos seguindo a Deus, tudo deveria dar certo. Que a fé nos protegeria da dor, da perda, das dificuldades. Mas a palavra de Deus nunca prometeu isso. Pelo contrário, ela nos prepara com clareza. O Salmo 34:19 diz:
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Veja, muitas são as aflições, não poucas, não ocasionais, mas muitas, e não dos ímpios, mas dos justos. Isso quer dizer que amar a Deus não nos isenta do sofrimento. Às vezes até parece que a dor chega com mais intensidade quando estamos tentando viver pela fé. E o coração pergunta: por quê? A alma clama: até quando, Deus? E se você já se fez essas perguntas, saiba que você não está em pecado por isso. Você está sendo humano. Mas a promessa nesse verso não é de uma vida sem dor. É de um Deus que nos livra de todas elas. Um Deus que não nos abandona no meio da aflição, mas que entra na fornalha conosco. Ele não é um Deus distante, observando do céu enquanto você sofre. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele esteve com José na prisão, com Davi no vale da sombra da morte, com Daniel na cova dos leões, com os discípulos no meio da tempestade. E Ele está com você agora, no vale da incerteza, no quarto escuro da ansiedade, no silêncio das orações sem resposta. Você não está passando por isso sozinho. Talvez o livramento ainda não tenha chegado. Talvez o céu esteja em silêncio. Mas isso não significa ausência. O silêncio de Deus nunca é abandono. É muitas vezes o espaço onde Ele trabalha mais profundamente em nós. Então, em vez de fugir da dor, traga ela para Deus. Derrame seu coração. Chore diante dele. A Bíblia diz que Ele recolhe cada lágrima. Nada passa despercebido aos olhos de quem te formou. E quando a dor parecer maior que você, lembre-se, ela nunca será maior do que o Deus que te sustenta. Confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil. Mas a verdadeira fé é testada quando nada faz sentido. Quando a porta que você tinha certeza que se abriria, se fecha. Quando a oração que você repetiu por meses ainda não tem resposta. Quando o diagnóstico vem, o emprego vai embora. Ou a relação desmorona. É nesse lugar escuro e silencioso que a soberania de Deus se torna mais desafiadora e mais necessária. A soberania de Deus significa que Ele está no controle completo. Ele vê o que você não vê. Entende o que você não entende. Está trabalhando em um plano que muitas vezes contradiz o que você sente ou deseja no momento. Isaías 55, 8, 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Isso quer dizer que Deus pode permitir temporadas que parecem contrárias ao que pedimos. Não porque Ele é indiferente, mas porque Ele é sábio. Ele enxerga o eterno. E às vezes, o que Ele está construindo em nós é mais precioso do que o que estamos tentando alcançar. Pode ser difícil aceitar isso quando tudo em nós grita por lógica, explicação, cronograma. Mas a fé madura aprende a descansar em um Deus que não explica tudo, mas que sempre age com propósito. Mesmo quando Ele está em silêncio, Ele está ativo. Mesmo quando você não vê o caminho, Ele já escreveu o destino. E aqui está a verdade que sustenta: Deus não erra. Ele nunca falha no tempo dele, nunca atrasa o propósito e jamais esquece o que prometeu. A nossa parte não é entender tudo, mas confiar em quem vê o fim desde o começo. Quando você não entender o plano, abrace o caráter de Deus. Ele é bom, é fiel e está com você, até nos dias em que tudo parece sem sentido. Às vezes, o que enxergamos à frente é só um muro. Nada muda, nada anda. Mas é nesse cenário que Deus nos chama. Viva pela fé, não pelo que você vê. Como diz 2 Coríntios 5:7, andamos por fé e não por vista. Fé não é negação da dor, é resistência. É levantar e seguir mesmo sem força. É dizer: Senhor, eu não vejo, mas eu creio. Eu não entendo, mas eu confio. Talvez hoje você esteja cercado de dúvidas, promessas não cumpridas
Sentimentos que gritam o contrário do que Deus prometeu. Mas sentimentos mudam. A palavra de Deus, não. Ela permanece. Mesmo que você não veja o final da história, dê um passo de fé. Porque quem caminha com Deus nunca caminha sozinho. A alma busca explicações. A mente quer lógica. O coração quer alívio. Mas Deus nem sempre responde com porquês. Ele responde com presença. Ele não entrega o mapa completo. Ele dá a próxima pegada. Ele não oferece o plano inteiro. Ele oferece sua mão. A resposta de Deus, muitas vezes, é Ele mesmo. Sua presença consola. Sua graça sustenta. Seu amor cobre tudo. Ele é abrigo no caos, rocha firme quando tudo balança. Por isso, a fé verdadeira não se apoia em explicações, mas em relacionamento. A oração não é só um pedido. É permanência ao lado daquele que já é a resposta. Deus pode não explicar o porquê, mas sempre revela o com quem. E quando você sabe com quem está caminhando, os detalhes deixam de ser o mais importante. Então hoje, aceite esse convite do céu. Confie em mim. Eu estou com você. E isso é suficiente. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não diz que você nunca vai se sentir fraco. Diz que quando você se sentir fraco, Deus estará lá. Ele te segura, te fortalece, te ajuda. Ele não exige sua força, ele oferece a dele. E ele faz isso com a destra da justiça, o braço que criou o universo, que venceu a morte e que não falha. Você pode estar cansado, mas ele não está. Pode ter dúvidas, mas ele continua firme. E se hoje você sente que não consegue mais segurar, saiba que ele está segurando você. Não se sustente sozinho. Deus te sustenta. Muitas vezes nossos sentimentos gritam: Deus te esqueceu. Você não é capaz, nada vai mudar. Mas sentimentos não são fatos. Eles oscilam como ondas. A palavra é firme como rocha. A fé não depende do que você sente. Ela se apoia no que Deus falou. E ele disse: Eu nunca te deixarei. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. O Senhor pelejará por você. Por isso, quando os sentimentos te confundirem, volte à verdade. Diga ao seu coração: Não temas, porque Deus está comigo. Em dias de escuridão, quando você não sabe para onde ir, confie em quem está guiando. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Ele está agindo por trás das cortinas, alinhando tudo com precisão. E quando tudo disser que é hora de se desesperar, ore. Porque a oração não é apenas um pedido, é uma arma. Mesmo com a voz trêmula, mesmo com lágrimas, fale com Deus. Ele sempre ouve. A verdadeira fé declara confiança antes mesmo de ver o milagre. É quando você diz: Deus é bom, no meio da dor. É quando você agradece antes de receber. É quando você louva com lágrimas nos olhos. Declarar fé é plantar no invisível, confiando que Deus rega cada semente com propósito. Um dia, o que você hoje crê em silêncio será testemunhado com alegria. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva amém nos comentários. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, hoje e sempre.